falando para vocês que, né, este ano a gente termina as nossas aulas ali de maneira online, né? A gente já meio que desconfiava disso, né? Principalmente, né, a gente sabia que, acho que a gente já tinha meio que uma desconfiança que depois das eleições eles iam dar uma apertada aí no fim, mas segunda-feira o governador deu uma declaração, né, que praticamente deixou certo que esse final de ano não vai ter mudança. E eu vou falar um negócio para vocês. Eu acho que até o Natal ainda ele segura. Depois acho que vai apertar mais ainda, tá? Então, e nós, pessoal, nós vamos ter ah, mais mais duas semanas de aula, tá? Então, nós teremos aula dia 12 e dia 19. Então, nós vamos ter aula dia 12 e dia 19, depois nós vamos entrar em recesso. Vou mandar lá no grupo de vocês a arte do nosso recesso, né? A gente entra em recesso, então são dois sábados, vocês não terão aula, nós vamos descansar um pouquinho aí. É o dia 26 e dia 2. Aí nós voltamos dia 9 de janeiro, né? Ô, professor, Oh, e ano que vem, será? Como é que vai ser? ah, Online ou normal, será? sei, gente. Esperar o ano que vem. Não depende de nós, né? Ah, tá. É que você falou que encerrava as nossas aulas, então eu achei que já encerrava o Não, curso. falei esse ano, gente. Tá dormindo? Eu assustei, professor. Eu achei que acabava o curso esse ano. Eu fiquei, mas não tive uma parte que a gente ia ter esse ano presencial hoje. Falei acabar o ano. Eu boiei, professor, desculpa. Então vamos lá. Então assim, pessoal. Então esse ano, né, 2020, é meio que certeza que a gente não volta. Meio não, é certeza. O ano que vem também, na primeira semana, possivelmente vai ser online ainda. É, depois a gente vai, né, vai vendo aí como é que as coisas vão, vão se dar, né? Outra coisa, galera, das nossas aulas, vocês veem que às vezes o nosso conteúdo é um pouco, às vezes acaba repetindo bastante coisa, né? E por que disso, pessoal? Porque é, no dia a dia, né, nosso aí de trabalho, já é difícil quando nós estamos juntos, né? Aqui em aula. Imagina a distância, né? Então eu sempre procuro falar isso para vocês, né? Vocês têm que procurar entender aí como é que a gente tem trabalhado, né? E entender principalmente o porquê de às vezes eu ter que repetir algumas coisas, tá? Então, é por isso, para que a gente, né, possa ter um entendimento melhor, tá? Bom, galera, continuando aí então, nós estamos quase acabando esse livro, tá? Hoje a gente vai falar algumas coisas ali de estruturas, falar principalmente de roteadores. E esse livro nós falamos bastante sobre componentes de rede, né? Então, esse livro ele falou muito sobre esses componentes de rede. E aí, pessoal, principalmente o seu funcionamento. Então, quando nós vamos falar do funcionamento de alguma coisa, né, a gente tem que tentar entender o máximo possível. Eu sei que às vezes a gente acaba falando bastante, acaba se tornando um pouco repetitivo, mas entendam que é para o bem de vocês, que vocês possam entender cada vez melhor, né? Outra coisa, vocês têm que procurar tentar um entendimento cada vez maior, tá? Por exemplo, redes é um assunto, eu já falei para vocês, redes é um assunto muito grande. Redes é um assunto que a gente acaba tendo muita coisa, né? Então, em redes, pessoal, a gente tem que
tomar alguns cuidados e tentar, né, tentar estudar cada vez mais. Eu sei que é difícil, eu sei que a geração de vocês é uma geração que não é muito adepta à leitura, mas o ideal é sempre que vocês procurem ler cada vez mais, principalmente sobre redes, né? Que, igual eu falei, é um assunto muito grande. Tá bom? Bom, galera, então hoje a gente vai falar um pouco sobre os funcionamentos dos dispositivos, né? Mas relembrar um pouquinho e a gente vai comentar um pouquinho sobre instalação de roteadores, tá? Bom, o que a gente já sabe? O que faz um hub, tá? Um hub, pessoal, esse hub, o hub igual a gente conhecia, ele não existe mais, né? Esse hub, o hub que nós tínhamos ali, né? Há anos atrás, ele não existe mais. Ele hoje ele mudou muito. Então, como era a definição do hub, né? Ele era um aparelho que dividia a rede, só, né? Então, ele pegava a rede e ia dividir. Ele teve muita importância, tá? No princípio. Por que ele teve muita importância, pessoal? Porque antigamente, quando nós começamos quando eu comecei a trabalhar com redes, por exemplo, nós íamos ligar, a primeira vez que eu liguei dois computadores em rede era placa a placa. Então, assim, e aí o hub veio para parar com isso, né? Melhorou o desenho de rede, melhorou a estrutura, melhorou um monte de coisa, né? Aí, galera, o hub foi, hoje, igual eu estava falando para vocês, o hub, ele ficou muito diferente. Os hubs hoje, mesmo os mais simples, são hubs e suítes. Por quê? Porque o hub, qual que era o problema dele? Né? O hub, ele levava a informação quando você, por exemplo, quando você, por exemplo, mandava uma informação para uma porta, ele mandava para a rede toda. E aí a gente tinha muita perca de pacote. Como assim perca de pacote? Às vezes, por exemplo, tinha uma máquina desligada na rede ou uma porta que não funcionava. E aí caía o pacote. Hoje os hubs, mesmo esses mais simples, são hubs e suítes. É lógico, são simples porque o switch também, ele só divide a rede. Só que ele evolui, os primeiros, perdão. A diferença é que ele mandava a informação apenas para a porta que você queria. Tá? É evidente, pessoal, que aí ele evoluiu e hoje nós temos suítes gerenciáveis, né? O que é o suíte gerenciável? Ele tem um software que você pode ali, você pode configurá-lo melhor. Quanto melhor esse suíte, mais o software dele é melhor. Aí, pessoal, o que acontece? Tem até esses suítes mais novos, tem até firewall integrado. Tá? Então, uma configuração de firewall é importantíssima, né? Você saber configurar um firewall. Tá? Por quê? Nós vamos discutir isso com mais propriedade, para vocês entenderem melhor, tá? Bom, galera. E depois veio o roteador, e aí uma das coisas que eu falei para vocês é o seguinte, pessoal, o roteador, a única diferença é que o roteador, ele tinha um software. O roteador Wi-Fi, que a gente conhece, já falei isso para vocês algumas vezes, o roteador Wi-Fi é novidade. Hoje não é tão novidade, mas ele foi uma novidade, que é o modo AP. Tá? O roteador, ele só é um modo AP só, tá bom? Por dentro é a mesma coisa ainda. Na verdade, a gente pode falar que o roteador é um switch gerenciável, tá? A gente pode falar isso.
firewall, pessoal, é o sistema de proteção da rede, né? Então, quando você tem um sistema de proteção à sua rede, né, é o firewall que faz isso. E o Windows tem um firewall, né? Então, ele tem um firewall ali interno, mas a gente sabe que não funciona, né, pessoal? A gente sabe que o firewall do Windows não serve para nada. Tá? Então, o firewall do Windows, a gente sabe que ele não bloqueia nada, e o Linux ele é um firewall personalizado. Tá bom? Outra coisa que eu lembrei para vocês também, que o principal diferencial do modo AP, tá? Dentro do roteador, é o fato de você poder configurar a sua rede da maneira que você achar melhor. Então, a maneira que você acha melhor de disposição, né? Coisa, pessoal, existem softwares que você consegue fazer o gerenciamento melhor da sua rede. Esse é, por exemplo, um Wi-Fi Analyzer, que você tem que ver, você tem que fazer, verificar duas coisas principalmente. Uma, a intensidade da rede, né? E outra é o canal que está. Então, qual canal que ele está utilizando? Então, são duas coisas que vocês têm que analisar, tá? Porque se tiver muita coisa em um canal só, você tem que, não pode, aí, não é que não pode, né? Mas tem que evitar, tá bom? Por quê? Não vai funcionar? Vai, mas o que vai acontecer, pessoal, quando os dois canais se chocam, é derrubar um. Então, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado com essas coisas, tá? E o que nós comentamos de rede wireless até o momento? Comentamos que o que a gente mais tem que fazer, pessoal, hoje dar uma prioridade no equipamento que a gente está usando. Então, o equipamento que nós estamos usando, que nós escolhemos para fazer o uso dele, né, dentro daí do nosso Wi-Fi, ele é de suma importância. Às vezes, pessoal, a gente vai ter aí um problema, principalmente no que diz respeito à qualidade dos equipamentos. Equipamento de rede é muito caro, tá? O equipamento bom de rede é muito caro. Então, por isso que às vezes a gente acaba nos deparando ali com equipamentos de má qualidade, tá bom? Tá, vamos para o nosso primeiro exercício, por favor. Vai lá, 10 minutinhos para você. Vai lá, galera.
Vamos lá, pessoal. Bastante tempo aí, né? Bom, galera, outra coisa que nós discutimos também foi a questão da função de alguns servidores, né? Primeiro, o servidor de HCP, o que ele faz? O servidor de HCP é aquele que vai transferir IPs automaticamente para a rede. Então, por exemplo, ele vai mandar os IPs lá, né, automaticamente dentro da sua rede, tá? Então, ele vai receber do modem e ele vai reencaminhar. Em alguns casos, esses IPs são chamados de, em alguns casos, não, esse dispositivo, né, ele vai ser chamado dentro da sua rede de gateway, tá? Uma coisa que a gente não pode confundir é o roteador, que é um gateway ou um switch, confundir com um servidor normal, uma máquina, tá? A gente não pode chamar o roteador de servidor, tá bom? E por quê? Porque ele só transfere. Bom, o servidor DNS é um servidor que ele vai pegar e transformar aquele número, que é um IP, em um nome. Então, por exemplo, num caso simples, quando você vem numa rede, digita / servidor, é um IP. Né? Então assim, ele vai procurar lá na rede um número, tá bom? Tá? E na internet também. A internet, a sua página, ela é um número. Qualquer página é um número. Quando você entra lá, www.microcamp.com.br, vai ser um número, tá? Aí, pessoal, o que faz este número virar um nome é o DNS, tá bom? Ó, o Vão perguntou se o DHCP é um software ou um processo. Cara, a gente pode falar que é os dois, sabia? Porque, por exemplo, dentro do Windows Server, tem um programa que gerencia o DHCP. E no Linux também. Você tem que baixar um programinha. Mas ele também é um processo, porque ele que vai, dentro dele, ele vai fazer essa troca. Pode ser os dois. O João perguntou sobre as aulas práticas também. Cara, quando nós voltarmos, a gente vai ver. Pode ficar tranquilo que tenho anotado tudo que vocês tiveram de março, de abril, né, até hoje. O que vocês não tiveram de aula prática, a gente vai ter. Podem ficar tranquilos, tá? Bom, e o proxy é um tipo de servidor que ele vai fazer um intermédio. É uma máquina que você vai usar, tá? Tem que tomar bastante cuidado ao utilizar proxy, porque se você tiver ali algum problema com o proxy, né? Se for algum proxy aí algum servidor de proxy que não seja benéfico, né? Você pode ter problemas, principalmente na rede, tá? Bom, galera, vamos lá ver o roteador? Deixa eu abrir uma página aqui. Tem um roteador que eu instalei essa semana. Ele não é um roteador mais top, assim, né? Mas, pessoal, vocês precisam ver dos roteadores domésticos, acho que é o melhor que eu já vi até hoje. Tá? É esse da TP-Link, é o Archer C60. Aqui, ó. Esse aqui. Ele não é tão barato, né? Mas ele é muito bom, tá? Bom, na aula passada, eu mostrei para vocês, né? Algumas coisas do roteador. E aí, uma das coisas que eu falei é como entrar no roteador. Primeiro, pessoal, você vai entrar lá no seu CMD e você vai digitar ipconfig, tá?
E aí você vai ver o número do gateway padrão. O gateway padrão é o número do seu roteador, geralmente. Aqui na nossa rede não, esse número é o número do servidor, tá? Aí eu clico aqui na URL e digito aquele número. Os da TP-Link, os mais novos, né? Quando você clica, ele vai aparecer você vai digitar tplinkLogin.net. Aí ele vai abrir essa página aí. Esse ele vai abrir já. Ele vai abrir já para você pôr um nome de usuário novo e uma senha nova. Geralmente você tem que pôr. Geralmente quando abre isso aqui, vai aparecer para você pôr os nomes, né? Aí você, geralmente é admin sem senha, admin password, tá? Geralmente são essas, tá bom? Geralmente também embaixo do roteador tá escrito a senha padrão, tá? Esse da TP-Link, quando você abre ele a primeira vez, você põe o nome de usuário e uma senha, tá? Confirmei. Oh, Jesus. Pronto. Confirmei, ele vai entrar. Aí ele já vai me dar a opção de configuração automática, tá? Então ele já vai me dar essa opção de configurar automaticamente. Então eu venho aqui, escolho onde eu moro, aqui moro em Londres mesmo, né? Nossa, é 3, se eu não me engano. Escolho aqui o horário, next. Aí vem o IP, né? Falei para vocês, maior parte dos casos é IP dinâmico, né? O que é IP dinâmico? IP dinâmico é aquele que o modem vai te dar um IP automaticamente. Então você não precisa configurar. Pessoal, em que casos eu uso IP estático? Por exemplo, aqui na escola. Aqui na escola, o nosso servidor é um IP estático. Aí ele sai, alguns IPs da escola são estáticos e alguns são dinâmicos. Por que alguns? É por questão de gerenciamento da rede, tá? Por exemplo, se eu pôr um roteador aqui na escola, eu tenho que pôr IP dinâmico. Eu pôr outro roteador para logar na rede. Né? Aí aqui, se eu quiser clonar o endereço de MAC, geralmente a gente não faz isso, porque hoje entra muito celular, é mais difícil de achar o MAC do celular, tá? Next. Aí, esse roteador, ele é muito interessante. Ele tem duas redes, é que não está aparecendo aqui. Ele tem uma rede 5 GHz e uma rede 2 GHz. Deixa eu voltar uns passos aqui, só para fazer um negócio, para ele habilitar esse... Vou mudar aqui, porque se eu pôr Brasil, ele não deixa eu configurar. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Vamos lá. Vou só mudar um negócio, quero mudar um negócio aqui. Yeah. Ó, então olha aqui, gente. Ele tem o Wi-Fi normal, que é o 2.4 GHz, e tem o Wi-Fi de 5 GHz. Pessoal, isso não é 5G. Eu tenho um monte de aluno que fala, professor, eu tenho 5G em casa. Não é, gente. 5 GHz é a taxa de transmissão, tá bom? Que você pode também dar um nome, criar uma rede de 5 GHz. Tem alguns usuários que falam assim, eu vou deixar só a mais nova habilitada, então eu posso? Pode, você pode desabilitar aqui a de 2.4. Só que é o seguinte, nem todos os dispositivos são disponíveis para 5 GHz ainda. Tá? Então o ideal é deixar os dois. Aí o interessante é que vai aparecer duas redes Wi-Fi. Vai aparecer, aqui ó, vai aparecer a de 2.4 e a de 5. Aí você vai clicar para abrir as redes, vai aparecer lá mesmo, o mesmo nome, 2.4, então assim, você configurou o nome dela como rede. Vai aparecer rede 2.4, rede 5 GHz. Tá aí, ó. Vai aparecer as duas. Mas lembrando, 5 GHz aqui não é 5G, pessoal. 5 GHz aqui é a transmissão. Ela é uma transmissão mais intensa, ela vai mais longe, é só isso, tá? Grande parte dos roteadores nem tem isso aí ainda aqui no Brasil. Por isso que eu falei para vocês sobre essa questão, tá? Pessoal, vou explicar umas coisinhas para vocês aqui.
Olha aqui, que legalzinho. Bom, primeiro aqui ó, no networking. Se você vir aqui ó, em internet, ele vai te mostrar as configurações suas de IP. Vamos supor que você vai pôr mais de um roteador na sua rede. Tem gente que esquece de mudar isso aqui, ó, o número do gateway, tá? Por que não é ideal usar o mesmo gateway para um monte de roteador? Porque eles podem se colidir na rede. Então, você vem aqui, ó, vem em LAN, e aí você pode mudar o endereço de IP do seu roteador. Tá bom? E você pode alterar, você pode pôr o IP que você quiser aqui. Outra coisa aqui, ó, o serviço de DHCP. Você pode mudar a numeração dos IPs automáticos, tá? Por exemplo, aqui, ó, ele está limitado a 22 números, do 100 ao 22. Então, eu tenho 23, na verdade. 23, ele vai entregar 23 IPs dentro da minha rede. Eu posso alterar? Posso. Esse roteador, ele é um pouco melhor. Isso não quer dizer que ele suporte mais conexões que isso aqui, tá? Opções de domínio, isso a gente não usa, a não ser que você vá criar um servidor interno aí na sua casa, tá? E o Wi-Fi, a única coisa que a gente muda nele aqui é a senha mesmo. Pessoal, ó, outra coisa. Aqui, ó, você tá vendo, ó, BGN, ele tá usando aqui, ó. O que a gente vai mudar aqui? Geralmente, eu coloco só N. Por quê? Porque a tecnologia N, ela já faz bastante tempo que está no mercado. Então, se você usar o B e o G aqui também, ele vai se basear pelo mais baixo, tá? Então, B e G são tecnologias bem anteriores, tá? E outra coisa que eu mudo aqui também, logicamente, é o nosso canal. Esse canal, pessoal, são 13 canais habilitados, mas no Brasil tem 3 canais que dão menos interferência, que é o 1, o 6 e o 11. Se vocês puderem optar, não é que não vai funcionar. Ah, se eu pôr o 5, ele não vai funcionar? Vai, mas não vai ficar tão legal, tá bom? Então, procurem usar o 1, o 6 ou o 11, são os melhores, tá bom? Basicamente é isso que você vai trocar num roteador comum, tá bom? Pessoal, vamos para o nosso segundo exercício. Hoje tem desenho de novo. Aí é o seguinte, o que vocês vão ter que fazer? Vocês foram contratados por uma empresa para fazer isso aí. Mesmo esquema. Mas leiam, tem que ter valor de tudo que vocês vão usar. Lembrando que é só redes, tá? As máquinas todas já estão lá. Tudo que vocês forem usar para essa rede, vocês têm que descrever. Tá bom? Vai lá, pessoal, pode começar.